Olá, graças e paz a todos. Eu sou Afonso Henrique, juntamente comigo, Clemilton, Raina e Ila, falaremos hoje, dando continuidade da nossa cadeira de História da ICEB, ministrada pela professora Mana Lobão, sobre a vida de Abdoral Fernandes da Silva. Este que foi um pastor, um servo, um exemplo de homem e também, eu acrescentaria, um poeta muito importante para a nossa denominação. Os pais de Abdoral eram Dona Vitória Alves da Silva e o seu Joaquim Fernandes da Silva. Estes tiveram 7 filhos: Raimundo, Antônia, Antônio, João, Raquel, Carmosina e Abdoral. Abdoral era o filho caçula. Ele nasceu em 18 de março de 1921. Ele teve esse nome porque o seu pai estava lendo uma literatura de Carlos Magno. E porque Carlos Magno teve um grande guerreiro por nome Abdoral, ele resolve colocar o nome do seu filho caçula de Abdoral. 2 fatores interessantes não podem deixar de ser citados. O primeiro é que, em 1908, o casal Joaquim e Vitória, juntamente com seu filho primogênito, Raimundo, mudam-se de Passagem Franca para São Domingos. E é lá em São Domingos que eles habitam ao norte da Lagoa São Domingos, juntamente com outras 2 famílias, a família Preto e a família Pretinho. E é nesse local em que Abdoral cresce e tem ali sua infância juntamente com seus primos, com seus amigos. E o segundo fator é o contato com o evangelho que a sua família tem, ali pelos missionários Perry Smith e Patrício Cavalcanti. Abdoral cita com muito amor esse fato de que Cristo alcançou a sua família, mesmo que em meio à dor, mas foram os métodos que ele escolheu para transformar uma família, para transformar uma casa e posteriormente toda uma denominação. Abdoral conta ainda que morava na Rua dos Crentes. A sua casa ficava localizada na Rua dos Crentes. E na sua meninice, lá em São Domingos, ele quase nunca jogava futebol, por mais que quisesse muito. Mas quando jogava era bem escondido de seus pais, de seu pai e dos pais de seus amigos, porque para eles era vadiagem jogar futebol. Mas existiam outras brincadeiras, como corrida de cavalo, corrida a pé mesmo, e também brincadeira de roda. Na sua infância, então, ele ali cresce com seus primos, com os seus amigos. E claro que Abdoral tinha os seus afazeres de casa, assim como todos os seus irmãos. Ele, por ser o caçula, ficou com a parte que ele chama de mais divertida. Por mais que desse trabalho, mas era muito divertida para ele. Ele disse que cuidava do gado. Se algum gado estivesse doente, ele prestava serviço, prestava ajuda. Ele tinha que fechar o gado, tirar leite da vaca e cuidava ali dos arredores da casa. Nada muito pesado, nada muito difícil. E a sua primeira escola, sua primeira ida à escola foi aos 8 anos. Não foi à escola de Evan Mills, pelas contas, só futuramente que ele vai para lá. E depois dessa primeira, foi apenas 1 ano de aula em uma escola. Ele foi aos 8 anos apenas. E após esse ano, seu Joaquim Bina, ele passa a contratar professores para darem aulas para os seus filhos, no conforto de sua casa. Aulas como de literatura, gramática, aritmética e por aí vai. No 6º capítulo do livro A Vida de um Servo, Abdoral conta que em 1934 eles receberam uma visita lá em São Domingos, uma visita de 2 missionários, trazidos por Perry Smith. Era David e Evan Mills. O intuito de Perry Smith era mostrar os filhos de Joaquim Bina, para que futuramente eles estudassem na escola em que esse casal queria abrir, lá em Santo Antônio das Balsas. E um fato interessante foi que um gesto de
de Abdoral chamou a atenção de Eva Mills. O que aconteceu? Quando Abdoral retornava do campo, ele cuidava dos animais, do pasto, era ele quem pastoreava, colocava os animais no curral, fechava, tirava leite pela manhã, enfim. Quem cuidava dos animais era Abdoral. E numa tarde dessas, quando ele volta com toda essa roupa de couro, ali cuidando dos animais, ele tira do seu alforje frutas. Frutas essas com o nome guabirabas. E entrega para Eva Mills. E naquele momento, Eva Mills não percebeu nenhuma malícia nele, nenhum desejo ou algo do tipo. Ela sabia que foi do coração dele. E a partir daquele momento, Eva Mills passa a orar pela vida de Abdoral. E desde aquele momento, desde muito tempo, ela relata no seu livro, 42 anos depois, que naquele momentinho ela começou a orar a partir daquele gesto pela vida de Abdoral. E aos 16 anos, Abdoral vai para o Colégio Cristão. Isso mesmo, o Colégio Cristão, fundado por Eva Mills e seu marido David. Esse colégio foi iniciado com o objetivo de doutrinar os jovens ao serviço da evangelização. Nessa escola em que Abdoral Fernandes estudava, quem ministrava as aulas religiosas era David. E as aulas de português, gramática e literatura era a própria Eva Mills. E no coração deles havia um desejo. É claro que eles estavam agradecidos e era o sonho deles, o colégio cristão. Mas eles queriam expandir. Queriam que a expansão da causa evangélica na vida desses jovens fosse maior. Que mais pessoas pudessem ter esse acesso a esses estudos. E aí eles conseguem, em 1937, um terreno em cima do morro próximo dali. E nesse terreno, eles constroem o novo colégio cristão. Eles ganharam o terreno em 1937 e em 1938, já é a inauguração desse novo local, conhecido como Monte Carmelo. E lá não era uma estrutura muito boa, não tinha uma estrutura que se diga uau. Era telhado de palha, creio que era de pau a pique. E Eva Mills diz que, lá no seu livro 828, diz que não faltava comida. Não faltava comida. Apesar de estar em um estado ruim, mas eles comiam bem, comiam carne, muita fruta, e era difícil alguém adoecer. E um fato interessante é que Eva Mills diz que era difícil também alguém dar trabalho e ser motivo de ganhar disciplina. Só que Abdoral conta uma história que ele um dia aprontou e aprontou muito feio. Ele conta que um dia, juntamente com seu primo Docabina, lá no colégio cristão, eles têm uma discussão. Entre tapas e murros, Abdoral pega um tijolo e taca na cara de Doca. Doca, então, ferido na cara, percebe que perdeu 2 de seus dentes. Abdoral ficou altamente espantado e com medo do que poderia acontecer com ele. Então ele vai para o seu quarto e, claro, que ele se sente arrependido. Ele diz que se sentiu muito arrependido. E então Eva Mills o chama para a sua sala, lá para o seu escritório. E Eva Mills tem uma conversa muito franca com ele. E no meio dessa conversa ela pergunta para Abdoral: Abdoral, você já nasceu de novo? E Abdoral diz que reflete sobre aquela palavra. E aí Eva Mills, ela começa a pregar e ensinar a Abdoral o texto de João 3,16. Que a salvação é para aqueles que creem e que no estado de pecado em que ele se encontrava, ele não poderia ser salvo se ele não confessasse. Então, Abdoral, ele compreende o seu estado de pecador e naquele momento ele confessa os seus pecados a Cristo. E Abdoral diz que naquele momento há uma mudança no seu coração. Aquele momento
foi o momento em que ele foi convertido por Cristo e entendeu o preço que Cristo pagou para que aqueles que creem fossem salvos. E aí, logo após sua conversão, acaba o semestre e o ano letivo, ele volta para casa e depois de voltar para casa ele não volta mais ao colégio. O colégio, infelizmente, fechou, justamente devido pela separação de David e Eva Mills. Eles se separam e ela volta para Inglaterra. Ele não ficou parado, claro. Trabalhou por 2 anos com seu pai lá na roça, fazendo seus mesmos afazeres. Em 1940, ele consegue um novo emprego. Ele agora trabalha no serviço de recenseamento. E aí Abdoral começa a sonhar. Ele começa a idealizar coisas. Ele diz que começa a surgir no seu coração um desejo de ir para Belém do Pará. Porque o seu primo, Zacarias, já morava lá, trabalhava na mesma profissão que ele, no recenseamento. Então ele começou a almejar coisas, a fazer planos, a traçar metas e queria porque queria ter um futuro brilhante. E Abdoral nos ensina com sua história que os locais por onde ele traçou, as cidades com que ele viveu, as perdas e ganhos, tudo cooperou, tudo teve a mão de Deus. E claro que compete ao homem fazer as escolhas, mas Abdoral diz que é Ele, é Deus quem dirige os passos. E é a Ele que é Abdoral, e é a Ele em que eu, e é a Ele em que você, em que nós devemos tributar toda honra, toda glória e todo louvor.